Olá, eu sou o Hugo e com o professor Jorge Schroeder vou apresentar o trabalho intitulado Helena Meirelles, Visibilidade e Educação Musical. Resumo: no amalgamento entre educação musical e estudos de gênero, analisamos parte da trajetória musical e da vida da violeira, cantora e compositora Helena Meirelles, trazendo visibilidade a esta personalidade, descrevendo e explicando como sua formação musical se constituiu de modo generificado, ou seja, reiterando e fugindo dos padrões de feminilidades e masculinidades de seu contexto sócio-histórico. Neste trabalho, foram analisados alguns materiais disponíveis nas redes digitais e os trabalhos acadêmicos que versam sobre esta artista. Sugerimos que vocês acessem os links na descrição do vídeo para ouvir 3 discos que selecionamos desta artista. Este artigo foi dividido em 3 partes, sendo a primeira parte intitulada Palavras Iniciais, na qual trazemos uma mini biografia de Helena Meirelles e mostramos o amalgamento entre gênero e música em sua trajetória pessoal e artística. Já na segunda parte, intitulada Educação Musical, Cultura Popular e Estudos de Gênero, versamos sobre estes conceitos e, a partir deles, trazemos uma análise sobre a trajetória de Helena e explicitamos a necessidade de visibilidade desta mulher. Na terceira e última parte do artigo, intitulada Torções e Considerações Finais, apresentamos o conceito de torção e finalizamos com uma síntese analítica. Em termos de identidade musical, Helena Meirelles tocou viola caipira e executou gêneros musicais como música sertaneja, ritmos folclóricos do Mato Grosso do Sul, com influências de músicas paraguaia e argentina, próprias da região fronteiriça, a polca paraguaia, o chamamé, com origens no povo indígena guarani, nos crioulos argentinos e nos imigrantes europeus, e o rasqueado, estilo musical de origem cuiabana. Esta é uma foto de Helena Meirelles. Entramos agora na primeira parte do artigo com o título Palavras Iniciais, na qual trazemos uma mini biografia e mostramos o amalgamento entre gênero e sexualidade na trajetória de Helena Meirelles. Ela nasceu em 13 de agosto de 1924, na cidade de Bataguaçu, no estado de Mato Grosso do Sul, e demonstrou desde cedo interesse pela música, em especial pela viola tocada por seus tios. Aos 9 anos de idade, pediu para tocar e foi ameaçada pelo tio de levar uma surra caso tocasse mal, o que não aconteceu, pois Helena já praticava viola escondida dos adultos. Ela gravou 4 CDs com 35 músicas de sua autoria, todas com solos de viola e repertório musical pantaneiro. Helena tornou-se internacionalmente conhecida em 1993, quando foi eleita Revelação do Ano pela revista estadunidense Guitar Player. Ao longo de sua vida, casou-se 3 vezes, teve 11 filhos e trilhou uma linha de aceitação e marginalização, trabalhando como lavadeira e tocadora em prostíbulos em certos momentos e, em outros, se apresentando em programas televisivos, como o Viola Minha Viola, de Inesita Barroso. Helena faleceu em 28 de setembro de 2005. Chegamos agora à segunda parte do artigo, com o título Educação Musical, Cultura Popular e Estudos de Gênero. Aqui falamos sobre tais definições conceituais, trazemos uma análise sobre a trajetória de Helena e reivindicamos sua visibilidade. Por meio do pensamento de Luiz Queiroz, compreendemos a educação musical representada atualmente em um campo diversificado de estudos e de práticas de formação em música, abrangendo quaisquer espaços sociais, situações e processos de transmissão de saberes musicais. Dialogando com o pensamento de Maura Pena, entendemos que as práticas populares de ensino-aprendizagem musicais não estão fechadas em si mesmas. Não as colocamos dentro de um viés de exotismo ou com características primitivas ou puristas. Nós as compreendemos em meio às complexas redes interculturais e plurais, em meio a fluxos, trocas e hibridações culturais. A partir do pensamento de Judith Butler e Thalita Moreira, situamos
Gênero e música em relação metonímica, produzidos simultaneamente naquilo que reiteram e escapam das normas sociais de masculinidades e feminilidades que atravessam tanto os saberes musicais e suas formas de aprender, quanto os modos de performar o gênero como um todo em determinada sociedade. Dialogando com Homi Bhabha, compreendemos que a formação fronteiriça, o corpo constituído em uma terra atravessada por vivências indígenas, paraguaias, musicais, interioranas, latino-americanas, deram a Helena uma agência que lhe trouxe algumas possibilidades de se constituir enquanto mulher, instrumentista, cantora e compositora, que por vezes alargou e mesclou, mas também reiterou os padrões que vigoravam no contexto social no qual ela estava inserida. Ela viveu por 78 anos e pôde transitar por diversos espaços. Deste modo, as relações de ensino-aprendizagem musical que a violeira, cantora e compositora estabeleceu com seus interlocutores evidenciam práticas reiteradoras do machismo, mas também possibilitadoras de vivências artísticas pujantes, que propiciaram a ela uma relação profunda, positiva e com algumas práticas disruptivas em relação à música e os padrões femininos de sua época. Sobre a estratégia de visibilidade, apontamos, em diálogo com a pesquisadora Nieves Hernandes Romero, para a necessidade de se atentar para os materiais que silenciam as mulheres, ou que as colocam em segundo plano, para assim não cairmos na construção de identidades femininas e masculinas que reforçam as desigualdades. Temos de usar novos materiais, novas metodologias, diferentes maneiras de expressão e novas culturas de ensino-aprendizagem musicais, nos colocando a educar para a música e também através da música, em um exercício de visibilidade que se situa a favor da diversidade e da inclusão. Estamos agora na terceira e última parte do artigo, intitulada Torções e Considerações Finais. Aqui falamos sobre o conceito de torção e finalizamos com uma síntese analítica. Pegamos emprestado a conceituação de torção de Carla Bessa, que, voltando-se para analisar as obras fílmicas das décadas de 60 e 70, cultiva tal conceito, atribuindo-o a certas obras que apresentam um caráter de fuga e inversão do que era previsto à época. Esta autora nos faz pensar: onde estava a sexualidade em determinada época? Quais padrões de sexualidade estavam em voga? De qual modo os sujeitos, em suas expressões artísticas, fazem torções, ou seja, fuga e inversão do que era previsto nos padrões de gênero e de sexualidade? Em termos de finalização desta reflexão, dizemos que, musicalmente, Helena Meirelles, enquanto violeira, cantora e compositora, dominou e manejou os atributos musicais do gênero musical do qual se voltou a executar. Isto, até então, não seria próprio a uma mulher naquele contexto. Ela ganhou destaque regional, nacional e internacional, o que evidenciou suas habilidades, sendo reconhecida por seus pares. Sua agência enquanto mulher, seu modo de ação, em função das normativas de gênero, fizeram com que ela tivesse que romper com os padrões até então previstos às mulheres de seu contexto, de boa mãe, de mulher do lar, de esposa fiel, assim como de não ser violeira nem compositora, talvez ser especificamente cantora, prática mais aceita até então. As principais referências bibliográficas deste trabalho, como citados anteriormente, foram Carla Bessa, Homi Bhabha, Judith Butler, Thalita Moreira, Luiz Queiroz, Maura Pena, Nieves Hernandes Romero e Juliane Simões. Sugerimos que vocês deixem suas dúvidas ou sugestões nos comentários abaixo. Vamos responder. Lembramos que disponibilizamos os links de 3 discos de Helena Meirelles na descrição do vídeo. Além disso, vocês podem nos acessar pelos e-mails. Agradecemos a atenção de todas e todos e muito obrigado!